Questão 60 agora, Enem 2016. Coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e seu descarte em lixeiras convencionais pode criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. A figura 2 ilustra o projeto desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que fezes dos animais domésticos que são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. Os produtos são utilizados em equipamentos no próprio parque. Então, uma inovação desse projeto é possibilitar, primeiro, letra A queima do gás metano, já que a biodegradação gera gás metano, das fezes, não é? B, do armazenamento de gás carbônico. C, decomposição aeróbica das fezes. D, uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Ou letra E, fixação de carbono em moléculas orgânicas. Gente, bom, vamos à resolução. No biodigestor, a decomposição da matéria orgânica e fezes dos animais, ela promove a liberação do gás metano, que é o CH4, que é utilizado como combustível para equipamentos do parque e luminárias, né? Por exemplo. Então, nesse caso, a resposta seria a letra A, beleza? Vamos falar um pouquinho agora da questão 63, saúde, quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo, que é o mellitus, está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo tipo, o insípidos, não está ligado à deficiência desse hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento de um hormônio antidiurético, na sigla em inglês ADH. Secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais, tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um dos sintomas clássicos de um paciente acometido por diabetes insípidos? Olha, a questão de fisiologia humana, segundo ano, a questão fácil, considerada fácil, né? Tem a ver com sistema endócrino. Letra A, alta taxa de glicose no sangue. Letra B, aumento da pressão arterial. Letra C, ganho de massa corporal. Letra D, anemia crônica. Ou letra E, desidratação. Ora, se o sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos é a desidratação, isso tem a ver com o diabetes insípido é uma disfunção na síntese do ADH, tá certo? Carência de ADH aumenta o volume de urina excretada, diminuindo a reabsorção de água nos néfros, portanto, resposta letra E, desidratação. Beleza? Gente, vamos para a questão 64 do Enem 2016. Você que vai fazer Enem 2016, que por conta da ocupação nas escolas aí, justo, não estamos aqui para julgar, preste atenção. Biofísica. A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que estejam afetadas por um tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento das células. A elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Letra A. O campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo o calor por atrito. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo o calor. Letra D. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere para as células do corpo. Ou seria aí a letra E. As nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. E aí? Gente, vamos então dar uma olhada aí. Podemos conceber as nanopartículas magnéticas como se fossem minúsculos bobinas, minúsculos ímãs sobre a ação de um campo magnético. Como o campo magnético é alternado, essas nanopartículas devem girar, né, vibrar ou oscilar, promovendo transferência de calor por colisão e atrito. Portanto, a resposta correta seria, nesse caso, com essa análise, letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem,
transferido calor por atrito. Beleza? Questão 66 do Enem 2016. Quem não fez o Enem, que vai fazer agora na segunda chamada, preste atenção. Síntese proteica, primeiro ano. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha sido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. E uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. O exemplo de tal processo é uma questão também relativamente fácil, né? Letra A, o desenvolvimento embrionário. A letra B, a reprodução sexuada. Letra C, a respiração aeróbica. Letra D, a excreção urinária. Ou seria a letra E, a síntese de proteínas, ou síntese proteica? Gente, o processo de síntese proteica ele é universal e faz parte do metabolismo básico de todos, vou repetir, de todos os seres vivos da Terra. Portanto, tal processo evidencia a origem comum de todos os organismos vivos e, portanto, a letra correta é a letra E, síntese proteica. Beleza? Vamos para a questão 73 do Enem 2016, uma questão de genética, finalmente. O Brasil tem um número de espécies distintas entre si, entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs. Na meiose, essa troca de segmentos é determinante na letra A, produção de indivíduos mais férteis. Letra B, transmissão de novas características adquiridas. Letra C, recombinação genética na formação dos gametas. Letra D, ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. Ou letra E, variação do número de cromossomos característico da espécie. Bom, a questão trata aí de permutação genética. A permutação genética, também conhecida como crossing over, corresponde à troca de segmentos entre cromátides não irmãs ou homólogas na meiose. Esse fenômeno produz a chamada variabilidade genética na formação dos gametas dos animais. Portanto, aumento de variabilidade genética, crossing over, né, lá na prófase 1 da meiose. Portanto, resposta à letra C, recombinação genética na formação dos gametas. Gente, vamos agora para a questão 87 do Enem 2016, uma questão de fisiologia vegetal, segundo ano do ensino médio. A figura aqui, ela ilustra o movimento da seiva xilemática em uma planta, mesmo que essa planta viesse a sofrer a ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo. Essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é, letra A, a agutação, que é a eliminação de água no estado líquido. Letra B, a gravidade. Letra C, a respiração. Letra D, a fotossíntese. Ou letra E, transpiração. Nós sabemos que o transporte de seiva mineral, segundo a teoria de sucção-tensão, depende da transpiração, portanto, realizada principalmente através dos estômatos, que são células especiais presentes nas folhas. Portanto, aí, resposta letra E. Para encerrar, vamos para a questão 75 do Enem 2016, uma questão também com conteúdo de primeiro ano, metabolismo energético, fermentação. Veja, o esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. A etapa da hidrólise na produção do etanol a partir do milho é fundamental para que, letra A glicose seja convertida em sacarose. Letra B, as enzimas dessa planta sejam ativadas. Letra C, a maceração favoreça a solubilização em água. Letra D, o amido seja transformado em substrato utilizáveis pelas leveduras. E letra E, os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. Ora, vamos à resolução. Gente, a hidrólise do amido do milho resulta em glicose, a qual será utilizada no processo de fermentação alcoólica para a produção de etanol.
Portanto, resposta letra D. Vamos para a questão 79 do Enem 2016. A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças pode ser feito com drogas anticoagulantes. Ok? A indústria farmacêutica estimula pesquisas de toxinas animais com essas propriedades. Então, considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares dos animais adequados ao propósito dessa pesquisa, os ou as, letra A, moluscos fitófagos, B, moscas saprófagas, para quem não sabe, se alimenta de restos, pássaros carnívoros, D, morcegos frugívoros, que se alimentam de frutas, ou letra E, mosquitos hematófagos, que se alimentam de sangue. Os mosquitos hematófagos, por se alimentarem de sangue, eles produzem substâncias anticoagulantes, que permitem a obtenção do sangue humano sem a ocorrência da coagulação. Portanto, seriam os mosquitos aí nessa conversa. A indústria farmacêutica, ela estimula pesquisas para a obtenção desses componentes anticoagulantes. Portanto, resposta letra E, de Eva. Questão 81, Enem 2016. Você que vai fazer Enem, fique ligado. Mecanismos de defesa. Vários métodos são empregados para a prevenção de infecções por micro-organismos. Questão de primeiro ano de novo, né? Sistema imunológico. 2 desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura, né, na figurinha aí que você vai ver, aí, são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos no intestino de um animal. Eu quero saber de vocês o seguinte: qual o mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? Letra A, 5, B, o 4, C, o 3, D, o 2 ou E, letra o 1? Bom, as vacinas contêm antígenos que estimulam o organismo a produzir anticorpos e células de memórias específicas. Em 4, é mostrado um patógeno e antígeno estimulando os micro-organismos probióticos a produzir imunoglobulinas, isto é, anticorpos. Portanto, resposta letra B de bola. Vamos para a questão 82, Enem 2016, uma questão sobre ecologia, terceiro ano. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação, ou seja, diminuição e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas a causas dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas, já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Portanto, considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Vamos lá. Na letra A, a construção de usinas eólicas. Letra B, o tratamento de resíduos sólidos. Letra C, o aumento de eficiência dos veículos. Letra D, a adoção de agricultura sustentável de baixo carbono. Ou letra E, a criação de diques de contenção em regiões costeiras. Gente, preste atenção. O aumento dos gases de efeito estufa provoca a elevação da temperatura da atmosfera e o derretimento do gelo sobre os continentes, o que eleva o nível dos oceanos e pode inundar as regiões costeiras. Portanto, uma estratégia de adaptação a essa nova realidade envolve a construção de diques de contenção em regiões costeiras, né? As demais estratégias são elementos de mitigação. Portanto, a resposta letra E, de elevador.
Vamos para a questão 85 do Enem 2016. Uma questão agora sobre bioquímica. Olha, uma sequência grande de questões com conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção do nitrato pelas plantas. Consequentemente, a quantidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. Então, nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada, primariamente pela redução de letra A, amido, B, frutose, C, lipídios, D, celulose ou letra E, proteínas. Ora, a baixa absorção de nitrato pelo trigo irá prejudicar inicialmente a produção de proteínas, visto que estas são moléculas orgânicas que têm nitrogênio em sua composição. Portanto, se vai ter a baixa absorção de nitrato, não vai ter nitrogênio, não tendo nitrogênio, não tem aminoácido, não tendo aminoácido, não tem proteína. Resposta à letra E, de exato. Vamos para a questão 86 do Enem 2016. Vamos lá, bioquímica, de novo. Pesquisadores recuperaram o DNA de ossos de mamute, o mamute primigênios, encontrado na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido a, letra A proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12 ao longo dos anos, letra B, a decomposição de todos os carbonos 12 presentes no organismo após a morte, letra C, fixação maior do carbono 14 nos tecidos de organismos após a morte, letra D, emissão de carbono 12 pelos tecidos de organismos após a morte, ou letra E, transformação de carbono 12 em 14 ao longo dos anos. Uma questãozinha aí realmente bastante específica, então vamos dar uma olhadinha aí para a gente. Veja só, a técnica de datação apresentada no texto é possível devido à proporção conhecida entre carbono 14 e carbono 12. Portanto, por eliminação, as outras alternativas estão incorretas, pois o carbono 12 não é elemento radioativo. Isto é, não se decompõe, não ocorre emissão e não se transforma em carbono 14. A fixação do carbono 14 ocorre somente no organismo vivo por meio da fotossíntese. Portanto, a resposta, letra A de amor. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, curtido o nosso vídeo, né? Os nossos comentários aqui sobre a prova do Enem 2016. Compartilhem com seus colegas. Valeu, grande abraço, até a próxima.